Glória a Deus, maravilha do Rei da Glória, pastora de Deus falando. Estamos aí na época política, né? Hoje é dia de votar em vereadores, prefeitos, e nós vamos trazer hoje na Faculdade Espiritual um estudo diferenciado. O cristão deve se meter em política? O cristão ele pode ser candidato a algum cargo político ou não? O que é que diz a Bíblia sobre esse assunto? Então vamos lá estudar um pouquinho. Um cristão deve se envolver em política? Essa é a pergunta. Eu quero dizer para você sim. Se você achava que não, a sua opinião é não, mas eu quero dizer para você que sim, vou te explicar. O cristão informado, ele deve se envolver em política. Política, no sentido geral, é trabalhar para o bem comum da sociedade. Política pode envolver ajudar, né? Ajudar pessoas em necessidade, né? Alertar as autoridades e ajudar a resolver problemas ou até trabalho no governo. Amém? A Bíblia, ela nos chama, irmão, a cuidar dos outros e a ser uma bênção em tudo o que fazemos. Se você abrir ali ao livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, olha o que está escrito. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então todo crente pertence ao reino dos céus. Quem é crente é aquele que crê e faz a vontade de Deus. Mas isso não significa que não pode se envolver na política do seu país. O cristão, enquanto vive aqui na terra, aprenda isso, tem dupla nacionalidade. Isso significa que tem direitos e deveres para com o seu país terrestre, né? E com o seu país eterno. É uma coisa que eu falo, ignorar a política numa sociedade democrática é irresponsabilidade. Eu vou repetir. Ignorar a política numa sociedade democrática é irresponsabilidade. Como cidadãos, nós temos o poder para escolher quem vai governar. Então, se não fizermos também, não temos direito de queixar quando o governador, um prefeito, um vereador eleito, faz um trabalho mal, porque o nosso voto podia ter colocado, né, uma pessoa mais honesta no seu lugar. Ou seja, é também o dever de todo cidadão crente exigir que seus governantes sejam íntegros e cooperar com eles para melhorar a sociedade. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 14, está escrito assim, escute bem, leia comigo. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja o governante como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Amém? Agora, em quem o cristão deve votar? Aqui é que está o problema. Em quem o cristão deve votar? Se você é uma pessoa cristã e gosta e obedece a Deus, você não tem que votar em pessoas que não são cristãos, pessoas que têm outra mentalidade diferente, que a água não se mistura com a gasolina. Concorda comigo? O ímpio não se mistura com o servo de Deus. O cristão, ele deve votar em quem acredita que vai fazer o melhor para a sua cidade, para a sua sociedade, para o seu país. Antes de votar, é muito importante analisar com cuidado as opções e o que cada candidato pretende fazer. Não só a propaganda que ele faz, o dinheiro que ele dá, a cesta básica que ele dá, o tijolo, o cimento, nada disso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, está escrito, mas põe à prova todas as coisas, fique com o que é bom, ok? Por exemplo, um candidato, ele pode ser muito carismático, mas seus planos podem estar completamente desajustados com a necessidade do povo. Também é muito importante orar e pedir a orientação a Deus na hora que você vai votar, na hora que escolher o seu candidato. Então, na escolha, e mesmo que seu candidato não ganhe, ore pelo governo que ganhou, ainda que ele não seja aquele candidato que você orou, para que você visse a vitória dele, não viu, para que seja sábio e traga para aquela pessoa que ganhou, né? A paz, traga prosperidade
mude a mente, seja uma mente diferenciada, né? Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, fala isso muito bem. Foi Deus que deu autoridade ao governo, mas se deixarmos Deus de fora, acredite, quem fica com a autoridade é o diabo. Isso é muito sério. Agora, cristão pode ser político? Essa aqui é uma orientação que eu vou te dar, que muitas pessoas dizem, não, cristão não é para ser político, cristão não é para se envolver em política, mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que sim, um cristão pode ser político sim, se esse for o seu chamado. Tudo tem um chamado. Não é ser político porque eu quero ser um político porque eu tenho dinheiro, eu quero ser político porque eu quero fazer isso ou aquilo, não. O político ele tem que pensar em ajudar a população, ajudar a sua comunidade, em crescer, multiplicar e honestidade em primeiro lugar, ok? Então, tal como qualquer outra profissão, eu quero dizer para você, a política tem muita corrupção, concorda comigo? Então, mas o cristão que entra nesse meio, ele precisa ser um exemplo de integridade, ele precisa ser diferente. Aí tem essa coisa do sistema, se você não entrar no sistema, você está fora. Querido, eu tenho uma tese para falar sobre isso. Existe um prefeito lá de Colatina, né, que ele é um exemplo no mundo e no Brasil inteiro, ganhou até agora um troféu, uma medalha de político mais honesto do mundo, olha só. Porque ele não usa dinheiro da prefeitura, ele não gasta dinheiro com a campanha, hoje ele é deputado, né? Mas foi prefeito 3 vezes de Colatina e provou que realmente não precisa roubar essa realidade para ganhar uma eleição. Precisa ser honesto, precisa trabalhar. Ele vai para a rua, cata lixo com o pessoal, limpa a rua, ajeita canteiro. Então o prefeito de Colatina está de parabéns, porque ele, o prefeito hoje era deputado, mas ele está de parabéns com a atitude e desmoralizou e provou por A mais B que não precisa roubar para fazer uma boa administração e nem precisa enganar o povo para fazer uma boa administração. Ele contando, né, o seu trabalho, que é um trabalho feito logo no começo, ele um exemplo de se é para investir em carro para ele andar, ele tirou essa tese maravilhosa que é o prefeito, ele tem direito, ele recebe dinheiro para poder ter um carro bom para ele poder andar, né? Não dele particular, mas da prefeitura. O que é que ele fez? Ele preferiu comprar carros, ambulância para a cidade do que comprar um carro para ele. Então, e anda de bicicleta. Querido, isso aqui ficou na história. O prefeito de Colatina ficou na história e vai ficar na história para servir de lição para muitos políticos corruptos, ladrão que tem aí no nosso país. Infelizmente, essa é a verdade. Então, o prefeito de Colatina, um dia que ele ouvir aí essa nossa pregação, essa nossa orientação, ele vai ficar maravilhado porque é a verdade. Então, a integridade em primeiro lugar, pedindo sempre forças a Deus para fazer o que é correto. Porque quando você não faz o que é correto, você é humilhado. Quantos presos não tem aí, né? Deputado preso, prefeito, governador, presidente, que já foi preso e tem ainda preso por ele no mundo inteiro, por causa de corrupção, por causa da ganância, né? Mas como crente, você também pode fazer campanha de maneira honesta, sem mentir, nem falar coisas erradas, nem fazer luta suja contra os outros candidatos. Então, não podemos esperar que os ímpios, né, sigam a vontade de Deus. Isso aí não podemos esperar. Mas por isso é muito importante formar crentes fortes e prontos para fazer a diferença na política. Eu quero dizer para você que se realmente os servos de Deus, os crentes, fossem unidos, que não é, querido, não tinha ninguém ímpio lá dentro. Nem presidente, nem governador, nem prefeito, nem deputado, nem senador, porque a igreja ela tem uma força tão grande que você não pode imaginar. A quantidade de evangélicos que tem no Brasil daria para, com certeza, ter uma bancada de políticos evangélicos, político forte, político honesto. O prefeito, voltando a falar do prefeito de Colatina, ele falou que sabe quem é o culpado da corrupção? É o próprio povo.
que ele tem um povo honesto, mas ele não vota, ele vota em pessoa desonesta. Então o pessoal está pagando pelo que ele fez, né? Ele está cavando a própria cova para ele mesmo se enterrar. Então o povo é desumano, o povo é desonesto nesse sentido, que sabendo que se o povo evangélico, como eu estou falando aqui, tivesse união, querido, não entrava ninguém que não fosse evangélico. Se aquela pessoa não vacilasse, desse um erro, tirava ela. É como o prefeito de Colatina fala. Qual a função do vereador? Qual a função do senador, do deputado? É fiscalizar. Então, isso tem que haver. Então, não podemos esperar que os ímpios sigam a vontade de Deus. Mas por isso é muito importante formar crentes fortes e prontos para fazer a diferença na política. Nós temos vários casos na Bíblia de homens, né? Homens de Deus envolvidos na política. Até mesmo em países, estava num país ímpio, mas José estava lá, defendendo o nome de Deus e defendendo ali, e ele estava ali, né? E na Babilônia, Daniel também, Neemias. Então esses homens, eles tinham um dom para governar e foram usados de maneira poderosa por Deus. Também na história nós temos casos de bons políticos cristãos, né? 2 exemplos foram Abraham Lincoln, né, dos Estados Unidos, e Williams Wilberforce, na Inglaterra. São 2 homens fortes, políticos, evangélicos, que aboliram a escravatura em seus países. Agora, se você tem um dom para economia e seu país está em crise, por que não servir como ministro da economia? Por que não se candidatar como ministro da economia? O mesmo se aplica a qualquer outro que fazer um bom trabalho. No Salmo 37 diz: considere o íntegro, observe o justo, há futuro para o homem de paz. Então eu quero chamar aqui a sua atenção. Ser cristão não significa ninguém para ser político. Não, claro, não dá para ser político. Não, pelo contrário, tal como não qualifica para ser arquiteto. É a mesma coisa. Então é preciso, irmão, formação adequada. Também não é bom um líder de igreja ocupar também cargos políticos. Esses são 2 trabalhos muito exigentes. E um ficará prejudicado. Então é melhor ter o ministério de cada vez, né? Porque a igreja ela pode ensinar sobre a importância da política, mas não deve tomar partido. Então a escolha é individual, deve ser analisada. Realmente entender o que nós trouxemos aqui e que Deus fale mais do teu coração e começa agora a compartilhar essa orientação que nós trouxemos aqui através da faculdade espiritual. Deus abençoe. Procure aí pastor é de Deus @pr.adorador é de Deus. Deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e vamos aí sempre louvando o Rei Senhor. Um abraço aqui ao Eusébio Machado. Um abraço também à irmã Levita Jeane, Geraldo Martins, Juarez Beitim, Ângela Maria, Valdemir Almanso e Júnior. Meu carinho, meu abraço. Fica ligado conosco através da faculdade espiritual. É de Deus.